Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus Cristo, salve Maria Santíssima. Começa agora mais um programa Madrugada com Deus. Como eu sempre digo, graças a Deus que temos todos esses canais de comunicação para conversar com você nesta primeira hora do dia, meia-noite do dia 27 de janeiro de 2020. Estaremos aqui juntos por uma hora para conversar sobre o Evangelho do Cristo, para conversar sobre as mensagens da espiritualidade, para conversar sobre eu, você, sobre nós, como nos ensinou neste último sábado nosso irmão Bezerra de Menezes, que sempre nos ensina e nos relembra que o eu somos nós. Eu sou Marco Sartori, nosso amigo, nosso irmão Arthur Lopes. Muito bom dia, Arthur. Bom dia, Marco. Bom dia a todos. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Eu mais ele e mais você somos nós, como nos ensina Bezerra de Menezes, né, Arthur? Isso aí. É bom ver assim o sorriso das pessoas. Para você que nos assiste pelo YouTube, youtube.com/tvtems, para você que nos ouve pela Rádio Membuí, nas ondas do FM, aí para Santa Maria e toda a região do Rio Grande do Sul. E desta forma, começamos um dia fazendo uma prece. Então se prepare, coloque aí do lado uma peça de roupa, um copo com água. Hoje eu tenho aqui um copinho com água. É um copinho de café, se não me engano. Aqui deve ter uns 50 ml, mas é o suficiente para que nós possamos energizar, fluidificar, magnetizar. Agora, se você preferir, pode colocar uma garrafinha com água também, 500 ml. Como que você pode beber essa água? Eu não sei se a gente já conversou sobre isso aqui, né, Arthur? Você pode beber a sua aguinha, seu copinho aqui de 50 ml, num gole só, como se fosse um medicamento dose única. Você pode tomar 100 ml dessa garrafa de hora em hora, por 5 horas, divide esses 500 ml aqui em 5 partes. Toda vez que você beber essa água, mentalize o propósito, o seu objetivo, não só de cura, mas de imunização e também de reconciliação com a família, com as pessoas que fazem parte da sua vida, com os seus colegas de trabalho. Ou se você está bem, se você está imune, tomou a vacina espiritual com o nosso irmão Bezerra de Menezes, ou se está seguindo à risca todas as orientações dos nossos irmãos médicos espirituais, Dr. Augusto Irineu, Dr. Adolfo Schultz, Dr. Bezerra de Menezes, você também pode beber uma água energizada para as pessoas que estão no hospital, para sua mãe, para o seu avô, para a sua avó, que estão nas clínicas, que estão doentes nas suas casas, que passam pelos problemas da mente, do corpo, que de repente resistem às questões espirituais e os benefícios que essa água pode lhe trazer. Você pode beber essa água energizada para ajudar outra pessoa a se curar. Sabia disso? Isso se chama fluidos, energia, magnetismo. Aquela multidão através das próprias atitudes. E não ele ordenava, não ficava ordenando, faz isso, faz aquilo. Ele fazia. E nós seguíamos o mestre. Quando você estiver meio triste, meio bagunçado aí da mente, vamos tentar lembrar também e exercitar aquilo que o Cristo nos ensinou. Olhai os lírios do campo, olhar as crianças brincando. E quando a gente olha as crianças, a gente entende a pureza, o real sentido da palavra pureza. As crianças brincam, se divertem, abraçam umas às outras, mesmo sem conhecer. Papai, eu fiz uma amiguinha aqui. Olha minha amiguinha nova. Aí o papai pergunta, qual é o nome dela? Não sei, mas ela é minha amiga. É esse comportamento que nós precisamos ter na nossa vida. Não importa se o nosso irmão, a pessoa que a gente acabou de conhecer, é alto,
é baixo, é homem, mulher, é negro, é índio, é amarelo. Não importa. Não importa a roupa que nós vestimos. O que importa é o sorriso que a gente compartilha, o aperto de mão, o abraço, o olhar. São essas as atitudes que o Cristo sempre tinha diante da diversidade. Amor incondicional. Visita a casa de cada um dos nossos ouvintes, daqueles que estão acordados, daqueles que estão deitados, daqueles que já dormem, daqueles que saem para o trabalho, mas que antes de mais nada oram conosco, oramos ao Senhor. E que possamos ter um dia de muitas alegrias, de muitas conquistas, um dia de muita evolução. Graças a Deus. Onipotente, onipresente, Ele se faz presente em minha mente. O ar que eu respiro é a presença de Deus. O ar que dá a vida é o sopro de Deus. Em todo lugar Ele sempre está. Nada que acontece foge do seu olhar. Uma lágrima que cai, o pássaro que canta, uma prece fervorosa, o olhar da criança. O olhar de Deus se compadece de nós e quase conseguimos ouvir tua voz. O amor de Deus eu posso sentir, porque Deus está aqui. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, Sopro de Deus, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como esse canto que canto
Deus sua proteção, que faça desse mundo um mundo de paz e que a maldade não exista mais. Pessoas perdidas procuram por ti, desistiram da vida e outras querem desistir. Tristeza habita o coração dessas almas, somente o teu amor, Pai, é que as acalma. Luz e muita paz em nossa vida, um mundo repleto de alegria, só um sentimento bom em nosso coração. Deus, é o que te peço em minha oração. Deus, em minha oração. Te peço, Deus, muita paz. Peço por um mundo bem melhor. Chega de guerra, Deus, eu quero é paz. Peço que tua paz se manifeste. Tua glória, Deus, é que me faz feliz. Feliz, 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 feliz. Deus, em minha oração. Te peço por um mundo bem melhor. Eu quero é paz, eu quero é paz. Peço que tua paz se manifeste. Tua glória, Deus, é que me faz feliz. A tua glória, Deus, me faz feliz. Nesse momento a paz está aqui. Põe a mão em seu peito e você pode sentir. Um grande amigo presente se faz. Quem conhece o seu amor não se esquece jamais. Jamais. Em humildade no caminho do Cristo, no seu falar há sentimento de amigo. O menor entre os homens é o maior no céu. Para Deus, ele é um amigo fiel. Naquela hora veio a emoção no tocar de suas mãos. Pão, bezerra de Belize. Tua presença, Presença é presente de Deus. Queremos sentir o toque de tua tuas mão mãos. de amor. Tua alma e meu coração. Pão, bezerra de Belize. Tua presença é presente de Deus. Queremos sentir o toque de tuas mãos. Tua alma e meu coração. Aí, Deus está aqui. Vai desistir, irmão? Não acredita? Olha pro espelho. Quem você tá vendo? A obra máxima do Criador. Você, Deus, o Divino Pai, nossa luz, nosso guia. Desiste não, irmão. Vai na fé. Deus está aí. Deus está aqui. Deus está em nós. Deus, o sopro da vida. Deus, nossa paz. E segue o programa Madrugada com Deus, uma horinha falando com você sobre espiritualidade. Por falar nisso, você sabia que esse programa é uma iniciativa do Templo Espiritual Maria Santíssima, uma casa ecumênica, uma casa espiritualista, mais ainda, uma casa universalista. Estamos aqui na Rua Jaraguá, número 371, de portas abertas todos os dias. Nós oferecemos o atendimento espiritual. Começamos com uma prece, ouvimos uma palavra, uma palestra pública de um irmão espiritual em todos esses 3 horários que eu mencionei. A partir daí, 1 a 1, de acordo com a ordem de chegada, mediante a apresentação de uma senha, 1 a 1, pode conversar com o irmão espiritual canalizado através de um médium, de um sensitivo. Isso em 3 horários, 9 da manhã, 14h30 da tarde, 9h30, 14h30 e 18h30. Aqui sempre na Rua Jaraguá, número 371. Além disso, também oferecemos aí os benefícios dessas reuniões através das caravanas de luz. Caravanas de luz são atendimentos em outras regiões aqui fora de São Paulo, pelo Brasil afora, onde
dentro de um horário, de uma disciplina, um grupo de pessoas nos recebe e oferecemos aí uma reunião espiritual. Os irmãos sensitivos canalizam os espíritos e, por exemplo, agora em fevereiro, nós teremos o atendimento espiritual em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, às 13 horas do dia 1º de fevereiro, sábado. E dia 1º também simultaneamente acontece a mesma reunião espiritual, às 14h30, em Conchal, interior de São Paulo, perto de Araras, perto de Campinas. E por falar em Campinas, no domingo, dia 2 de fevereiro, às 9 horas, atendimento espiritual em Campinas. Para saber sobre esses endereços, basta entrar no nosso site, que é www.tems.com.br, abreviação de Templo Espiritual Maria Santíssima, onde você encontra a agenda, o propósito, a missão, todas as atividades que essa casa oferece a você e a sua família. Não para por aí esses atendimentos, não. Nós estaremos em Salvador, na Bahia, no dia 7 de fevereiro, às 14 horas. Estaremos em Alfenas, interior de Minas Gerais, às 13 horas do dia 9 de fevereiro. No mesmo dia 9 de fevereiro, uma outra equipe estará em Aracaju, no Sergipe, às 11 horas da manhã. E no dia 15 de fevereiro, retornaremos a Ribeirão Preto, interior de São Paulo, às 13 horas, levando sempre alegria, orientações, o exercício da fé e um novo caminho, de repente, se assim você procura, levando respostas, se assim você tiver dúvidas. E o Templo Espiritual Maria Santíssima conta com a administração do dirigente fundador Gilberto Rissato, também caravaneiro, que viaja aí com sua equipe pelo Brasil afora. Como se trata de uma casa espiritualista, contamos também com a assistência dos irmãos espirituais. Contamos com a administração espiritual do nosso irmão Dr. Adolfo Schultz. Nós estamos aqui no YouTube, estamos também na rádio Imembuí, no 101.9 FM. Um abraço, fraternal abraço a todos os irmãos aí da rádio Imembuí 101.9 FM, Santa Maria e região. Nós estamos também no nosso site, no Facebook, no Twitter, no Instagram, todas as redes sociais, difundindo, propagando a mensagem dos Espíritos de Deus na Terra. Por falar em mensagem dos Espíritos de Deus na Terra, que tal ouvirmos agora, Arthur, uma palestra proferida aqui numa dessas reuniões espirituais pelo nosso irmão espiritual cigano, Julio del Toro. Vamos ouvir essa mensagem? Daqui a pouco a gente volta para comentar um pouco sobre o que ele do que ele vai nos falar. Vamos ouvir, Arthur. Salve Jesus, salve Nossa Mãe Maria Santíssima. Quem quer trabalhar o amor, a verdade e a fé, deve sempre se espelhar ao amor do Cristo e aos exemplos que Ele aqui nos deixou. Muitos querem entender o que os gitanos vieram à terra fazer. Muitos querem bailar, se alegrar. Muitos querem viver como um cigano. Muitos querem falar conosco, intercambiando com os outros irmãos na terra o conhecimento. Mas o que nós fazemos? Apenas acendemos as velas que existem na alma de cada um de vós, para que possam fazer com que as suas igrejas espirituais se iluminem, que as suas mentes se esclareçam e compreendam as lições trazidas por nosso Senhor Jesus à terra. Lições que fazem com que a tua vida se harmonize, teus problemas se resolvam, tua família se torne mais unida, tu possa trabalhar a prosperidade, a verdade, o equilíbrio. Quantos são aqueles que buscam apenas o alimento que sacia o corpo e se esquecem do alimento que sacia a alma?
Se tu alimentar o teu corpo hoje, amanhã novamente ele terá fome. E novamente tu precisarás de outro alimento para lhe alimentar. Mas se tu saciar o teu espírito nunca mais terá fome, nunca mais terá sede, e ele mesmo conseguirá saciar o corpo, não importa o lugar ou a condição que ele esteja. Muitos veem na casa espiritual e ainda têm dificuldade de compreender o que é passado para poder modificar o nosso destino. Destino, resultado das ações, das ideias, da vontade e do pensamento daquele que caminha. Nós desenvolvemos o nosso destino. Nós construímos a nossa sorte. Nós criamos as condições que precisamos para poder na Terra desenvolver a nossa capacidade. O Cristo veio ensinar aos espíritos, encarnados e não encarnados, que nós somos filhos de Deus. Nós somos luz, nós somos o universo, nós somos as estrelas, os rios, os mares. Nós somos a vida, o nascimento, a morte, a transformação. Nós somos o amor. Nós somos tudo o que há de bom e de melhor. Mas por que passamos determinadas situações? Porque ainda somos pequenos, como uma semente que deve brotar. Devemos vencer a nós mesmos os nossos medos. Medos que limitam a nossa capacidade de realizar. Se tu tem medo de dar o primeiro passo, tu poderás ficar chorando no mesmo lugar durante muito tempo. Percebam as crianças pequenas, que muitas vezes, quando começam a caminhar, os pais soltam-lhe as mãos. Elas esticam os braços e clamam pelos seus pais. Elas choram, mas elas não conseguem dar um passo, porque o medo em suas mentes ainda faz com que não consigam prosseguir. O pai olha, incentiva, sorri. O pai estende os braços e chama: venga até mim, camine, eu estou aqui. Os pais colocam suas mãos muito próximas, para que a criança comece a se sentir segura. E mesmo sem segurá-la, apoiando-a, a criança então começa a se esforçar, e num ânimo de poder alcançar o pai, sem olhar o medo ou talvez a dificuldade, ela estende então os seus pés e começa a caminhar. Um passo, muitas vezes ainda trêmulo, outro passo, ainda com muito receio de cair, mais outro passo, e o pai então lhe segura. Mais uma vez o pai lhe afaga e diz: estou aqui, não tenha medo, eu nunca vou deixar você se prejudicar, eu nunca vou deixar você cair diante da dificuldade, eu nunca vou deixar você sofrer, se machucar. Na outra vez o pai faz de novo, e o filho, já sabendo que ele não caiu, ele dessa vez ganha um pouco mais de coragem e arrisca sozinho o primeiro passo, dessa vez entre choros e risos, porque já sabe que trouxe-lhe um pouco de alegria o esforço que ele então se colocou a fazer. Assim é a nossa vida. Os medos que nós trazemos, daquilo que nós trazemos do passado, que nos decepcionou, que nos machucou, dos que nos limitou, faz com que tenhamos muito medo de sair de onde estamos. Queremos, clamamos a Deus, pedimos: Pai, nos ajude, fazemos preces, rogamos, e muitas vezes pensamos:
não vou conseguir. Mas então o Pai novamente manda seus anjos, seus trabalhadores, que nos estendem a mão, que nos fazem levar a uma igreja, a uma casa, a um amigo, ou mesmo dentro do nosso quarto, se aproxima de nós e sentimos muitas vezes o seu calor. E esse Espírito amigo, estendendo assim as suas mãos, diz para nós: nós estamos aqui, não tenha medo, eu sei o tanto que você sofre, eu sei que não consegue se mexer, eu sei que não consegue ver solução no que tem que fazer, eu sei que muitas vezes tu se sente sozinho, sozinha, eu sei que já tentou desistir, já tentou voltar, mas não olhe mais para trás. Estique suas mãos, seus braços, eleve o seu pensamento, entregue a Deus o que tu tem para multiplicar. Eu tenho uma semente, que essa semente se transforme num jardim. Eu tenho uma moeda, que essa moeda se transforme em ouro, em um pote de ouro, que alimente todos aqueles que precisam de mim. Eu tenho apenas um braço para trabalhar, uma mão, ou talvez apenas a minha mente, ou o meu coração. Entregue este a Jesus e diga que tu haja sobre a minha vida, que tu me ajude a ter força, a ter alegria, a ter coragem, para que eu dê este passo que é tão importante, para poder transformar o meu caminho. Tu vai ter um pouco de receio, tu talvez terá dúvida até de exercer a tua fé, mas os Espíritos que aqui estão, lhe segurarão a mão e lhe vão dizer: nós estamos juntos, tu não vai cair, tu não vai desistir, tu não vai voltar, tu não vai sofrer, tu não vai mais se adoecer, tu vai agora viver, e vivendo compreenderá que nessa grande estrada da vida, esses passos lhe darão força para uma grande caminhada. Comece a olhar dentro da tua casa o que tu precisa mudar. Olha no espelho, olha o teu corpo, teus olhos, teus cabelos, tuas mãos, tuas vestimentas, e olha o que tu pode melhorar em ti. Não deixe roupas de qualquer jeito, não deixe tuas roupas amassadas, não deixe a tua vestimenta de qualquer jeito, não deixe teus cabelos de qualquer jeito, não deixe teu rosto de qualquer jeito. Se tu quer transformar a tua vida, tu tem que se amar, para que os outros te amem. Se tu quer trabalhar a tua prosperidade, para trazer de fora o que tua casa precisa, tu tem que começar a valorizar o que tu tem. Não deixe nada quebrado dentro de casa. Não deixe nada que tu não usa. Não deixe meias sem pares. Não deixe calçados sujos ou jogados em qualquer lugar. Não deixe o dinheiro bagunçado ou bolsas com tantas coisas lá dentro que tu nunca encontra o que tu quer. Organize a tua cabeça, organize a tua casa, organize a tua vida. Os Espíritos querem te ajudar a dar um passo. Só você sabe a importância do passo que tu quer dar. Alguns querem trabalhar o coração. Outros querem trabalhar a própria riqueza. Outros, a família, o sentimento, os relacionamentos. Outros querem simplesmente conduzir os seus melhor. Outros querem mostrar os talentos e serem reconhecidos. Por que não conquistar tudo isso? Por que não ter tudo, se Deus tudo pode nos dar? Mas é sempre necessário o primeiro passo.
Se acender a sua vela, não acende com pressa, nem achando que isso já vai resolver, se tu não se esforçar ou mudar. Se tu manter o teu pedido, deixa as velas acesas, até o seu pedido se realizar. Se tu quer trabalhar a riqueza da alma e da vida, compreenda a força que Jesus traz a cada um de nós, quando nós nos unimos a Ele. Mentaliza, eu quero, e tu vai compreender a força espiritual que tu tens. Mentalize, eu vou fazer, e compreenda que os limites da mente são ultrapassados pelo esforço que o Espírito faz para poder crescer. Alguns não querem crescer, e esses não mudam. Alguns não querem mudar, por isso não conquistam. Mas quando tu mentaliza, eu vou fazer, e realiza, aí toda a energia do universo começa a trabalhar a teu favor. E tudo que tu sonhar, tu será capaz de fazer. E teu magnetismo vai ficar tão forte, que vai atrair qualquer coisa que tu quiser. É assim que Jesus nos ensinava. Por isso ele dizia, tu credes? Tu credes que tu pode fazer isso? Porque ele também dizia, eu creio em vós. Agora é hora de você acreditar que tu também pode fazer. Deus bendiga a todos vosotros. E graças a... Que fantástica orientação, ou melhor dizendo no plural, que fantásticas orientações. Olha só, para muitas pessoas pode parecer até mesmo uma ofensa, né? Quando um irmão espiritual chega numa reunião e fala assim, olha, procura deixar a sua gaveta organizada, não deixa nada quebrado dentro de casa, não deixa uma meia sem par. Me chamou muito a atenção quando ele disse isso, né? Às vezes a gente vai lavar, eu, por exemplo, coloco as roupas tudo lá na lavadora e bora lavar, aperta o botão e espera lavar, secar, sai tudo prontinho. Às vezes a gente tira as roupas de lá de dentro, vai guardar, dobrar, né? E aí de repente está faltando um pé de uma meia. Eu tenho certeza que eu botei para lavar. Às vezes esse pé de meia, acontece comigo, fica todo embolado lá naquele lençol com elástico. Lençol com elástico é a coisa mais difícil neste planeta de dobrar. Você já tentou dobrar lençol com elástico? Já, várias vezes e falhei. Olha, a gente consegue encontrar equações, a resposta de equações complexas, mas não consegue dobrar o lençol com elástico direito, né? Mas eu desenvolvi técnicas, porque eu não gosto de deixar as coisas bagunçadas. Mas enfim, as pessoas às vezes se ofendem quando o irmão espiritual utiliza o seu tempo para falar sobre organização e disciplina. Então, nossa, para mim é uma ofensa. Eu pago os meus empregados para fazer tudo isso. Mas sabe que certa palestra do nosso irmão espiritual, Dom Carlos Ramírez, ele disse que não tem problema nenhum você contratar pessoas para limpar a sua casa. Afinal, você está oferecendo trabalho, está girando dinheiro, está girando economia, está gerando e girando riqueza. É importante isso. Mas ele também nos disse que é importante que nós coloquemos a nossa energia nos detalhes da nossa casa. Ok, contrata alguém para fazer a limpeza pesada lá. Mas que tal um dia da semana você pegar o rodo e passar um pano com água de cheiro na sua cozinha, no hall de entrada? Ah, mas a casa está limpa. Não tem problema, isso é magia. Isso é colocar a tua energia na tua casa. Não tem problema nenhum você pagar as pessoas ou levar sua roupa na lavanderia ou pagar uma pessoa para passar as suas roupas. Mas que tal você mesmo organizar suas gavetas do seu jeito? Colocar, pode ser que a tua empregada colocou lá de um jeito, vai lá e coloca de outro jeito, movimenta todos esses elementos da sua casa, as roupas que você vai vestir, para você colocar a sua energia. Organiza por cores, organiza pelo dia da semana, sei lá, dá um jeito. A gente que é meio sistemático,
Não sei como é que você arruma a sua casa, Arthur. Eu acho que o Arthur é um cara muito organizado, disciplinado. Sim, com certeza. E eu também. A gente tem muita gente fala que é mania, né? Mas eu não considero mania, eu considero disciplina. Eu coloco todos os cabides com os ganchinhos virados para o mesmo lado. Tem gente que deixa um para lá, um para cá. Eu coloco tudo para o mesmo lado. As camisas estão sempre com a face para o mesmo lado. Nunca fica uma para lá, uma para cá. Separa por cor ainda. Eu separo por cor também. Sim, eu também. Ah, tá vendo? Eu disse que ele era organizado. Tem cara de organizado. Então, assim, é uma forma de nós organizarmos a nossa vida, criarmos uma organização mental e propagar energia, propagar a disciplina, a energia da disciplina na nossa vida. Uma vez que a gente consegue organizar as nossas gavetas, meu amigo, com certeza você vai conseguir organizar a sua vida. Se você consegue dobrar o lençol com elástico, tenha certeza que você vai conseguir dobrar os problemas da sua vida. É assim que se faz magia. E aí nos ensina a síntese do pensamento de nosso irmão Julio Del Toro: organização na casa, organização na vida, organização na mente. É cíclico, uma coisa leva a outra. E ele nos fala sobre o alimento. O alimento, a gente precisa alimentar o nosso corpo diariamente, todos os dias. Às vezes mais de uma vez por dia. Você já alimentou seu corpo hoje, Arthur? Sim, várias vezes. Comeu lá um pãozinho com manteiga de manhã, um café, almoçou na hora certa também, Sim, né? Por isso que não, jantei. não tem barriga, ó, magro, esbelto, né? A gente come fora do horário, tem um pouquinho de barriga, os excessos aqui e ali, enfim. Mas quando a gente alimenta a nossa alma, dificilmente a gente passa fome. Tem uma analogia, mas faz muito sentido. Quando a gente sacia a nossa alma, a gente não passa mais fome. Não podemos esquecer de alimentar a nossa alma. Às vezes a gente fala assim, não, eu tenho que parar para almoçar. Estou aqui numa tarefa importante, mas não, vou parar para almoçar, depois eu volto. Ah, não, lá no trabalho tem que ter hora do almoço certinho. Ah, mas puxa vida, atrasou, o cliente atrasou, o fornecedor atrasou, uma pessoa que almoçava antes de você, e aí como é que faz, né? Será que tem como você almoçar um pouquinho depois? Não, tem que almoçar no meu horário. É disciplina, mas a gente tem que ter flexibilidade e respeito ao próximo. E quando a gente alimenta a alma, a gente aprende, a gente consegue respeitar o próximo, sem sombra de dúvida. Gostou dessa palestra do Julio Del Toro? Fez sentido para você? Escreve aqui embaixo qual a sua percepção sobre essa palestra. Já participou de um atendimento espiritual? Recebeu alguma orientação e colocou em prática que te ajudou em alguma situação da sua vida? Compartilha essa experiência aqui conosco. Muitas pessoas não se manifestam, né? Passam por problemas, elas leem as coisas que você, participante do programa, escreve aqui embaixo. Na minha época de início de chat, de bate-papo na internet, se chamava moita, né? Ficar na moita. A pessoa não escreve nada, fica só observando, é porque ela estava na moita. Tem muita gente aqui no YouTube, muito ouvinte do programa Madrugada com Deus, que fica na moita, não tem problema nenhum. Mas você que foi beneficiado em algum momento, passe isso adiante para essas pessoas que estão só observando, que estão só lendo. Deixa aqui embaixo a sua experiência, o seu comentário. Tenha certeza que isso vai ajudar demais outras pessoas. E olha só, agora, o Arthur, a gente tem um trecho, tem um estudo muito interessante. Eu gostei de ver a prévia aqui desse estudo. É hora de estudar os 4 evangelhos, a revelação da revelação, por Jean Baptiste Cousteau, na voz do nosso amigo Paulo de Moraes. Que a propósito, todos esses ensinamentos vão ao encontro com os ensinamentos do nosso irmão Bezerra de Menezes. No último sábado tivemos a visita do nosso irmão Bezerra de Menezes. Ao longo dessa semana vamos compartilhar aqui trechos, comentários sobre essa palestra, para que você possa assimilar as coisas, as mensagens que Bezerra de Menezes nos traz. Mas, para que nós possamos também entender as palavras do irmão Bezerra, precisamos também estudar ou simplesmente ouvir
vamos ouvir mais um trecho da leitura dos 4 evangelhos, a revelação da revelação, na voz do Paulo de Moraes. Vamos lá. Passamos a apresentar os 4 evangelhos. Revelação da revelação. Jean Baptiste Rustin. Narração: Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 13, versículos 36 a 43. A explicação da parábola do joio. Tendo despedido a multidão, Jesus entrou em casa, e os discípulos, acercando-se dele, lhe pediram: explica-nos a parábola do joio semeado no campo. Respondendo, disse Jesus: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. O tempo da colheita é a consumação dos séculos, e os ceifeiros são os anjos. Do mesmo modo que o joio é ajuntado e queimado no fogo, assim será na consumação dos séculos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino tudo o que for causa de escândalo, e os que cometem injustiça, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá o choro e o ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Número 167. Estas últimas palavras de Jesus, aquele que tiver ouvidos de ouvir, ouça, mostram que ainda era velada a própria linguagem usada na explicação da parábola. Deixam ver que, para a compreensão exata dos termos empregados naquela explicação, dos pensamentos que eles vestem, necessário é se tire da letra o espírito, se procure o espírito que vivifica, se não pare na letra que mata. Elas advertiam os homens de que tivessem cuidado com a maneira de entender a explicação que lhes era dada. Os homens, porém, compreenderam e interpretaram as palavras de Jesus segundo a letra, de acordo com os preconceitos e tradições da época. Materializando as expressões do Mestre, falsearam-lhes a interpretação e o sentido. A nova revelação que vos trazemos vem explicar em espírito e em verdade todo o pensamento do Cristo. Encarregado do progresso do vosso planeta e do da sua humanidade, isto é, do dos espíritos que nele encarnem, Jesus, desde o aparecimento do homem na terra, vem semeando a boa semente e a semeará sempre. Sempre trabalhou e trabalha na obra do vosso progresso por intermédio dos espíritos que o coadjuvam no desempenho da sua missão, e trabalhará nela até que aqueles espíritos atinjam a perfeição que os fará ocupar, dentro da hierarquia espiritual, a categoria dos espíritos puros. Tendo vindo pelas palavras que proferiu, pelos atos que praticou, pelos ensinamentos e exemplos que espalhou, desempenhando a sua missão terrena, traçar a via do progresso, assentar as bases fundamentais da regeneração humana, Jesus veio, é claro, semear a boa semente. Chamando-se a si mesmo de Filho do Homem, lembrava aquela missão que aos olhos dos homens era humana.
ao mesmo tempo, pela explicação velada que deu da parábola, apropriando-a às inteligências e às condições da época a sua linguagem, que pela letra atendia às necessidades do momento e pelo espírito atenderia às do futuro, mostrava seu poder e sua soberania. Como emissário de Deus, como tendo recebido de Deus a investidura de rei do vosso planeta, ao qual chama seu reino, como tendo debaixo da sua autoridade e as suas ordens os anjos, como tendo todo o poder sobre a terra, que é seu reino, e bem assim sobre as gerações humanas que nela se sucederão, como sendo quem, no fim do mundo, fará que seus anjos reúnam e levem para fora da terra, para fora do seu reino, os filhos da iniquidade simbolizados pelo joio, e quem os mandará lançar na fornalha do fogo, onde haverá prantos e ranger de dentes. Nessa ocasião, os filhos do reino, simbolizados pelo bom grão, já se havendo tornado justos, permanecerão no seu reino, e aí brilharão como o sol. O campo simboliza o mundo, isto é, o vosso planeta e a humanidade terrena. Os filhos do reino, simbolizados pelo bom grão, são os que tendem a progredir e se esforçam por consegui-lo. Os filhos de iniquidade, cujo símbolo é o joio, são os que cedem às más influências por serem maus seus instintos. O diabo que semeou, semeia e semeará ainda por muito tempo na terra o joio, e que figura na parábola como sendo o inimigo, são todos os espíritos maus, espíritos de erro ou de mentira, impuros, levianos, perversos, errantes ou encarnados, que procurando exercer perniciosas influências sobre os homens, trabalham por lhes obstar ao progresso, como a fazê-los evitar o bem e praticar o mal pelos pensamentos, palavras e atos, que trabalham por arrastá-los para fora das vias do Senhor. Estas vias são as que de modo completo se acham indicadas pelas seguintes palavras de Jesus, uma vez que sejam bem compreendidas e praticadas em toda a sua extensão, dos pontos de vista material, moral e intelectual, tanto nas relações sociais, como nas de família, como ainda no trato de cada um consigo mesmo. Palavras essas que encerram toda a lei e os profetas. Amai a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a vós mesmos. Procedei sempre em tudo com os outros, como quereríeis que procedessem convosco. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Tá aí mais um trecho da leitura dos 4 evangelhos. Você pode utilizar esses trechos no seu evangelho do lar, pode estudar, lavando a louça, lavando roupa, tomando banho, dirigindo, pode ouvir online, offline. Como assim? Pode ouvir dependendo aí do sinal do Wi-Fi, dependendo do sinal do 4G do seu celular, mas também você pode baixar esses arquivos e ouvir, mesmo sem internet, ouvir offline. Está também disponível no play.tens.com.br, disponível no Deezer, no Spotify, no Apple Podcast, tudo isso em formato podcast, para você poder ouvir aí em qualquer lugar. Para você também compartilhar com as pessoas, para entender
as próprias parábolas. Essa, a propósito, foi a explicação da parábola do joio. Não fazia muito sentido para você? O que é o joio? Ou quem são os joio? Os filhos do maligno? Quem são os ceifeiros? Os anjos. Então essa é a explicação de uma parábola, e não é sempre que a gente entende as parábolas. E olha só, uma explicação fantástica aí dentro dos 4 evangelhos. Enfim, faça bom uso, está lá disponível para você ler, ouvir quantas vezes quiser. Eu digo ler porque também você pode ler esse livro, esses livros, os 4 evangelhos, eles não têm mais tiragem. Muita gente fala assim, tem aí para vender no templo, onde que eu posso encontrar? Em que livraria? Nenhuma. Hoje, como não tem mais tiragem desses livros, você encontra esses livros usados, muitas vezes em mau estado, e como são raros, é difícil de encontrar. Quando se encontra nos sebos ou em livrarias especializadas, usados, o preço é um preço alto. Eu mesmo cheguei a encontrar os 4 evangelhos, cada um dos 4 livros, usados, um deles em um estado de conservação bastante complicado, e cada um desses livros um pouco acima aí dos R$100, na faixa dos R$100. Imagine então, para você ter acesso a esses livros raros e caros, R$400 só para você ter esses livros. Eu pago numa boa, mas a gente não encontra com tanta facilidade, né? Mas enfim, por isso que a gente compartilha, que faz esse trabalho fantástico. E vale aqui agradecer a todas as pessoas envolvidas nesse fantástico trabalho. Quem lê, o Paulo de Moraes, quem faz toda a produção, edição, enfim, o pessoal aqui do Departamento de Comunicação do Templo Espiritual Maria Santíssima, editores, roteiristas, sonoplastas, enfim, todas essas pessoas se dedicam em cima desse trabalho. As pessoas que cuidam aí na internet, dos arquivos na internet, enfim, é uma grande equipe. Não é um trabalho de um só, não. Não é um trabalho de 2, é um trabalho de centenas de pessoas. Tenha certeza disso. Bom, dá-se continuidade ao programa Madrugada com Deus, e aqui é o momento onde a gente pede ajuda, porque disse o Cristo, pede e eu vos dou. Mas hoje nós estamos pedindo não só aqui para a manutenção do Templo Espiritual Maria Santíssima, estamos pedindo em nome de outras pessoas, cerca aí de 400 famílias, que, eu falei certo, Arthur? 400? Gira em torno disso, 200, 400 300, famílias, 400. mais ou menos, que recebem aí um benefício do alimento mensal, uma cesta básica que é ofertada em nome dos colaboradores, em nome dos doadores, pelo Templo Espiritual Maria Santíssima, sempre no último domingo de cada mês, e é um dia muito especial. Essas pessoas, elas recebem não só o alimento, mas recebem o respeito, o carinho, um olhar, um aperto de mão, que isso alimenta a alma dessas pessoas também. Assim, elas vão ter mais força, mais coragem, mais ânimo para enfrentar essas batalhas da sobrevivência. E somos todos sobreviventes de alguma forma. Sobreviventes dos relacionamentos complexos, sobreviventes dos dias de trabalho, às vezes com muito esforço físico, às vezes com muito esforço mental. Somos sobreviventes das amarguras, das atribulações do dia a dia. Permite estarmos de portas abertas falando sobre o Cristo através desse programa, que na verdade tem uma roupagem de programa, mas que é uma reunião espiritual, é um atendimento espiritual à distância através da tecnologia. Você pode estar triste, você pode estar grato, você pode estar se questionando, se perguntando, mas que tal agora nós agradecermos a nossa Mãe Maria Santíssima por termos tudo isso que nós temos hoje, por termos os problemas que nos fortalecem, por termos dúvidas que nos instigam a estudar, a buscar respostas. É por isso que a gente agradece a essa que é uma verdadeira mãe nas nossas vidas. A Ti, Mãe Santíssima, a nossa prece, a nossa gratidão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os teus filhos, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu desejo que você tenha uma ótima noite de sono, um ótimo início de semana, uma ótima jornada na sua vida. Por isso, estaremos juntos no próximo programa Madrugada com Deus, para te trazer esses minutinhos de força, de ânimo, de coragem. Salve Jesus Cristo, salve Maria Santíssima e até o próximo programa Madrugada com Deus. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.